Eu enterrei o meu pai vivo no jardim da nossa casa de família em Lisboa, só para que ele sentisse o peso da terra que sempre me sufocou. A minha mãe assistiu, paralisada, os olhos cheios de lágrimas que nunca chorou por mim na infância. E enquanto o sol poente tingia o céu de vermelho sangue sobre o Tejo, eu sorri pela primeira vez em anos, sabendo que a vingança não era um ato, mas uma sinfonia de silêncios acumulados. O cheiro de terra úmida misturava-se com o perfume das laranjeiras em flor, aquele aroma que Lisboa exala nas noites de verão, como se a cidade inteira conspirasse para encobrir segredos. Eu estava de joelhos, as mãos enlameadas cravadas no solo macio, e o meu pai, o grande Manuel Costa, outrora o pilar inabalável da nossa família, agora era apenas um homem de 65 anos, amarrado com cordas de sisal que eu comprara no mercado da Ribeira. Filho, por amor de Deus, murmurava ele, a voz rouca de pânico, os olhos castanhos, iguais aos meus, dilatados como os de um animal encurralado. Mas eu não sentia raiva, sentia, sim, uma clareza gélida, como o vento que sopra do Atlântico e varre as ruas empedradas do Chiado. A minha mãe, Isabel, estava a uns metros dali, encostada à parede da casa, o vestido florido que usara no casamento da minha irmã ainda amarrotado, manchado de vinho tinto da festa. Ela não gritava, não era do seu feitio. Em vez disso, os lábios tremiam, e as mãos apertavam o rosário que herdara da avó minhota, como se as contas de marfim pudessem invocar o milagre católico que a absolvesse de todos os pecados de omissão. Tiago, para com isto, sussurrou ela, a voz fraca como o fado que ecoava de uma janela vizinha. Mas eu continuei a cavar, a pá mordendo a terra com um som ritmado, quase hipnótico, porque esta era a lição final. O atraso deles para o casamento de Sofia não era apenas uma inconveniência, era o culminar de uma vida inteira de ausências que me moldaram num homem capaz disto. Tudo começou, ou pelo menos é assim que eu o relembro nas noites insones, naquela manhã chuvosa de outono em que nasci, no Hospital de Santa Maria, no coração de Lisboa. Os meus pais, ambiciosos como só os portugueses dos anos 80 podiam ser, ele, um engenheiro civil obcecado por pontes que ligavam o continente à marginal, ela, uma professora de história que sonhava com cátedras em Coimbra mas se contentava com aulas num liceu suburbano, estavam demasiado ocupados a construir o futuro para notar o presente. Eu era o segundo filho, o inesperado, como Sofia me chamava em tom de brincadeira quando éramos miúdos. Ela, 3 anos mais velha, era a estrela, loira, olhos verdes herdados da avó lentejana, sempre a dançar fado nos festivais da escola, sempre a trazer medalhas de natação no Clube Naval de Algés. Eu, o rapaz magro com sardas, que lia livros de Essa de Queiroz escondido debaixo das escadas da sede de Lisboa, sonhando com mundos onde os pais chegavam a horas. A memória mais vívida da infância é o Natal de 1995, quando eu tinha 8 anos. Nevar em Lisboa, um raro milagre que cobria as calçadas de Alfama com um manto branco, transformando a cidade num postal de Natal minhoto. Sofia e eu esperávamos pelo pai debaixo do pinheiro improvisado na sala da nossa casa em Belém, perto da torre que vigiava o Tejo como um sentinelas medieval. O relógio da torre da Basílica da Estrela batia às 9 da noite, e a mesa estava posta com rabanadas douradas, bacalhau cozido e o vinho de colares que a mãe guardava para ocasiões especiais. Ele chega já, filhotes, disse ela, forçando um sorriso enquanto mexia o arroz doce na cozinha, o avental salpicado de canela. Mas o pai estava em Aveiro, inspecionando uma ponte que não podia esperar, como ele telefonou às 10, a voz metálica pelo ausente telemóvel Nokia que comprara com o primeiro salário alto. Sofia chorou baixinho, abraçando o urso de peluche que o avô lhe dera, eu, não. Fiquei ali, a olhar para as luzes piscantes do pinheiro, sentindo um vazio que se instalava como a neblina do rio nas manhãs frias. Naquele momento, jurei a mim mesmo que um dia faria com que ele sentisse o mesmo, o peso da espera, o silêncio das promessas quebradas. Mas era uma promessa de criança, frágil como o vidro dos pastéis de nata que comemos em silêncio naquela noite. Anos passaram, e o padrão repetiu-se. O pai, promovido a diretor de projetos na Motengil, viajava para o Porto, para Faro, para as Ilhas da Madeira onde construía hotéis para turistas ingleses que não sabiam apreciar o vinho verde. A mãe, ascendendo na carreira, passava noites a corrigir testes, esquecendo as histórias que me contava sobre os descobrimentos, sobre Vasco da Gama que partia mas voltava. Sofia floresceu apesar de tudo. Entrou na Universidade de Lisboa para estudar Direito, namorou o filho de um juiz do Supremo Tribunal, e aos 25 anos, anunciou o noivado com André, um arquiteto de Cascais que projetava vilas com vista para o Mar da Linha. O casamento seria em Sintra, na Quinta da Regaleira,
aquele labirinto de iniciação romântica com postos invertidos e túneis que pareciam saídos de um sonho de Fernando Pessoa. Vai ser perfeito, Tiago, disse ela, os olhos brilhando enquanto provávamos o vestido na costureira de Chiado. Eu, aos 22, era o irmão mais novo, o apoio moral, como ela brincava. Estudava psicologia na Nova de Lisboa, fascinado pela mente humana, ou melhor, pela forma como ela se quebra sob pressão, como um azulejo rachado ao sol de Évora. Mas eu via as fissuras na nossa família. O pai, agora com barriga proeminente e cabelo grisalho, prometia estar presente em tudo, desta vez, nada-me para, filho. A mãe, com rugas que traçavam mapas das suas decepções, assentia, mas os olhos dela desviavam-se para o telemóvel, sempre à espera de uma chamada da escola. Eu planeava em silêncio. Comecei a documentar fotografias de aniversários vazios, bilhetes de comboio que o pai comprava mas não usava, e-mails da mãe cancelando jantares familiares por reuniões urgentes. Era o meu diário de vingança, um arquivo psicológico que eu lia nas bibliotecas da Fundação Calouste Gulbenkian, entre volumes de Freud e livros de Camões sobre amores traídos. À medida que o dia do casamento se aproximava, a tensão crescia como a umidade antes de uma tempestade no Douro. Sofia estava radiante, organizando tudo com a eficiência de quem herdara o pragmatismo minhoto da mãe, flores de jasmim de Alcochete, um quartet de fado de Alfama, e um menu com cataplana de marisco fresco do Algarve. André, alto e bronzeado como um surfista de Sagres, tratava-me como um irmão mais novo, convidando-me para cervejas no bairro alto onde rimos de anedotas sobre sogros ausentes. Os teus pais vão adorar-me, dizia ele, erguendo o copo de Superboc. Eu sorria, mas por dentro, calculava, quanto atraso seria o estupim. Quanto silêncio precisaria para incendiar tudo. 2 semanas antes, o pai cancelou o ensaio do jantar de repetição por uma crise na Ponte de Gaia. Liguei-lhe do meu quarto apertado em Benfica, onde dividia casa com 2 colegas de curso, o som dos elétricos 28 rangendo na rua como um lamento. Pai, é importante, disse eu, a voz controlada como a de um terapeuta em sessão. Ele riu, distraído. Tiago, vais casar-te um dia, vais ver que estas coisas se resolvem. Desliguei sem despedida, e naquela noite, sonhei com terra a engolir pontes, com o Tejo a rebentar margens e levar tudo. O dia anterior ao casamento amanheceu com um sol tímido, filtrado pelas nuvens sobre a Serra de Monsanto. Ajudei Sofia a arrumar as malas no carro alugado, um Mercedes branco que André conduzira de Cascais. Onde estão eles? Perguntou ela, olhando para o relógio da Praça do Comércio, onde o arco triunfal parecia zombar das nossas expectativas. A mãe ligara de manhã, estamos a caminho, atraso no trânsito da A1. O pai, em silêncio, como sempre. Esperei com Sofia no Café Nicola, bebendo galão forte, enquanto ela falava de futuro, casa em Oeiras, filhos com nomes de santos portugueses. Eu acenava, mas a mente divagava para o jardim da casa em Belém, onde o solo era fofo, perfeito para plantar sementes de ódio. Quando chegamos à Quinta da Regaleira, o ar estava carregado do cheiro de eucaliptos e terra molhada da chuva recente. Os convidados chegavam em ondas, tios de Évora com sotaque arrastado, amigos de Sofia da faculdade em trajes de linho claro, e André, impecável no fato azul marinho, apertando mãos como um político em campanha. A capela gótica, com vitrais que pintavam o chão de cores de vitral, estava decorada com ramos de oliveira de Trás-os-Montes. Eu era o padrinho, responsável por guiar a noiva pelo labirinto até o altar. Prontos? Perguntei a Sofia, ajudando-a a ajustar o véu de renda de Viana do Castelo. Ela assentiu, os olhos úmidos, só falta eles. O relógio da torre da Quinta marcou as 2 da tarde. A cerimónia começava às 2h30. Às 2h15, mandei mensagem ao pai, onde estão? Sofia está nervosa. Resposta, atrasados no Porto, ponte fechada. Chegamos a tempo do banquete. O banquete. Não da cerimónia, não do voto, mas do banquete, o momento em que os copos tilintam e o vinho do Dão flui. Senti o sangue pulsar nas têmporas, como o ritmo de uma morna cabo-verdiana que a mãe cantava quando estava feliz. Sofia, no quarto adjacente, maquiava-se com a madrinha, rindo forçado. Eles vêm, Tiago. Sempre vêm. Às 2h25, o organista começou a tocar Ave Maria de Gounod, as notas subindo como fumaça de um incenso em procissão da Semana Santa. Os convidados sentaram-se nos bancos de madeira polida, murmurando. André esperava no altar, o sorriso tenso.
Eu, de braço dado com Sofia, hesitei na entrada do labirinto. O telemóvel vibrou. Mensagem da mãe. Estamos a entrar na autoestrada. Desculpa, amor. Amor. A palavra soou como uma faca rombuda. Olhei para Sofia, o rosto pálido sob o véu, os lábios tremendo. Eles não vêm, sussurrei, e algo dentro de mim quebrou, não raiva, mas uma resolução fria, como o aço de uma navalha de barbear em alfama. Vamos, disse eu, puxando-a pelo braço. Mas em vez de avançar para o altar, virei à esquerda, pelo túnel sombrio que levava ao jardim inferior, onde as estátuas de pedra vigiavam segredos maçônicos. Tiago. O que fazes? Gritou ela, mas eu tapei-lhe a boca com a mão elevada, arrastando-a para o carro estacionado na sombra das árvores. André correu atrás, confuso. Ai, para. O casamento. Guiei para Lisboa, o motor rugindo pela IC19, enquanto Sofia soluçava no banco de trás. Liguei o rádio, e Fado de Amália Rodrigues encheu o carro, estrangeirado, sem norte fixo. Parei em Belém, na casa vazia dos pais, eles ainda em trânsito, ignorantes. Tranquei Sofia no quarto dela, o de infância com pôsteres desbotados de Madonna e livros de poesia de Sofia de Melo Brainer. Desculpa, mana, disse eu pela porta. Mas eles precisam de aprender. Ela batia, gritava, mas eu já cavava no jardim, a pá que o pai usara para plantar rosas agora servindo para o seu túmulo temporário. Quando eles chegaram, horas depois, o sol já se punha. Encontrei-os na porta, exaustos, com rosas murchas na mão, para a noiva, disse o pai, rindo culpado. A mãe viu primeiro, a terra revirada, o buraco meio cheio. Tiago. Onde está a Sofia? Levei-os ao jardim, e aí estava ele, o pai, deitado na vala, as cordas apertadas, a boca tapada com um lenço de renda do vestido de noiva de Sofia. Bem-vindos à lição, disse eu, a voz calma como um confessar no mosteiro dos Jerônimos. A mãe caiu de joelhos, as mãos no peito, como se invocasse a Virgem de Fátima. Meu Deus, Tiago, o que fizeste? O pai debatia-se, os olhos injetados de terror, o fato amarrotado coberto de terra. Eu sentei-me numa cadeira de jardim, bebendo um copo de vinho de Bucelas que roubara da adega. Lembrais-vos do meu 8º aniversário. Chegaram às 11, com um bolo seco de padaria. Ou o dia em que ganhei a bolsa para a Nova, e estavas no Porto, celebrando uma promoção. As palavras saíam como veneno lento, cada sílaba uma agulha no coração deles. Expliquei tudo, ali, sob o céu que escurecia sobre o mosteiro dos Jerônimos, as luzes da torre acendendo como olhos acusadores. O plano não era matá-lo, não ainda. Era fazê-lo sentir o enterro vivo da negligência, horas na terra fria, a pensar em todas as vezes que nos enterrou em esperas. A mãe chorava, implorando, somos teus pais, Tiago. Perdoa-nos. Mas o perdão era uma ilusão portuguesa, como o saudosismo de pessoa, belo, mas estéril. Liguei para André, o casamento foi adiado. Problemas familiares. Ele, furioso, mas eu cortei, cuida da Sofia. Ela está segura. A noite caiu, e o jardim tornou-se um teatro de sombras. O pai parou de se debater por volta das 10, exausto, os olhos fechados em resignação. A mãe sentou-se ao meu lado, o rosário entre os dedos, murmurando ave-marias. Falei-lhe da minha terapia, ironia, eu, psicólogo em formação, a dissecar a própria psique. Sabem, Freud diria que isto é o superego rebelde. Mas para mim, é só equilíbrio. Vocês desequilibraram a balança, eu retifico. Ela tocou-me a mão, e por um momento, vi a mulher que fora, jovem, sonhadora, dançando ao som de fado na feira de São João em Porto. Mas o momento passou. À meia-noite, cavei para fora, as cordas cortadas, o corpo mole como um boneco de trapos. Ele tossiu terra, chorando como uma criança. Obrigado, filho, murmurou, quebrado. Levei-os para dentro, preparei chá de camomila, gesto maternal invertido. Sofia, libertada, correu para André no dia seguinte, o casamento remarcado para o mês vindouro em Cascais. Mas a família mudara. O pai reformou-se cedo, vendendo a empresa, a mãe pediu licença, dedicando-se a voluntariado na Cruz Vermelha. Eu continuei os estudos,
mas agora com um segredo que me ligava a eles como correntes invisíveis. Os dias seguintes ao enterro foram um limbo estranho, como as brumas matinais que envolvem o castelo de São Jorge em Lisboa, onde os reis medievais tramavam traições sob o olhar das águias. A casa em Belém, com as suas paredes azulejadas de cenas de caça e o pátio interno onde o avô plantara vinhas de moscatel, tornou-se um palco de silêncios opressivos. O pai, Manuel, movia-se como um fantasma, acordava cedo para regar as rosas que eu profanara, as mãos trêmulas evitando os canteiros onde o sol ainda cheirava a pânico. Bom dia, Tiago, dizia ele na cozinha, servindo-me café forte de uma cafeteira antiga, os olhos baixos como um penitente na procissão do corpo de Deus. Eu assentia, bebendo o líquido amargo que queimava a garganta, saboreando o inverso das nossas antigas rotinas. A mãe, Isabel, transformara-se numa versão ampliada de si mesma, cozia pastéis de nata todos os dias, o aroma de baunilha e canela preenchendo a casa como um bálsamo católico. Come, filho, come, insistia ela, empurrando o prato para mim na mesa de carvalho esculpido com motivos renascentistas. Mas os olhos dela, outrora afiados como os de uma águia de Aia, agora eram poços de culpa, refletindo as luzes tremuluzentes do lustre de Murano herdado da tia de Veneza. Conversávamos pouco, em vez disso, ela contava histórias, não as de heróis dos descobrimentos que meninavam na infância, mas confissões cruas, como o pai perdera o emprego nos anos 90, durante a crise do euro, e como ela aceitara turnos extras para pagar a hipoteca, sacrificando os jantares em família por aulas noturnas em telheiras. Sofia ligava todos os dias, a voz um misto de raiva e preocupação, e quando pelo altifalante do telefone fixo. Tiago, estás louco? O André quer processar-vos. O que raio se passou? Eu ria, baixo, sentando-me na varanda com vista para o Tejo, onde os barcos de cruzeiro deslizavam como baleias brancas ao entardecer. Foi uma lição, mana. Sobre pontualidade. Sobre prioridades. Ela praguejava em português misturado com inglês aprendido na faculdade, e o fucking psicho. Mas no fundo, sabia, ela sentira o mesmo abandono, nas noites em que esperávamos pelo pai para ir à feira popular, só para ele chegar com o sol já poente e as luzes acesas, transformando a diversão em decepção. O casamento remarcado seria discreto, numa capela em Cascais, sem labirintos ou drama sintrense. Não venhas, disse ela uma vez, mas eu sabia que mentia, sangue português é espesso como o vinho do Porto. Enquanto isso, mergulhava nos estudos com uma ferocidade nova. A Universidade Nova, com os seus edifícios modernos em Campolide contrastando com as ruas antigas de Lisboa, tornara-se o meu santuário. Nas aulas de psicopatologia, dissecava casos de borderline e narcisismo, vendo ecos dos meus pais em cada sintoma. O pai, com o seu egocentrismo de engenheiro que media o mundo em metros e prazos. A mãe, com a dissociação afetiva de quem enterra dores sob camadas de dever. O professor, um homem seco de Setúbal com sotaque arrastado, notou a mudança. Tiago, os teus ensaios ganharam profundidade. Como se vivesse o abismo. Eu sorria, citando Nietzsche, se olhares demoradamente para um abismo, o abismo também olha para ti. Mas por dentro, o abismo era o Jardim de Belém, e eu já o conhecia de cor. Comecei a escrever, não um diário, mas um romance, disfarçado de tese académica. A geometria da ausência, chamava-lhe, páginas cheias de metáforas portuguesas, pontos que ligam mas não unem, como a 25 de Abril sobre o Tejo, rosários que contam pecados mas não os absolvem. Enviava capítulos anónimos para revistas literárias em Coimbra, e uma, a Vértice, publicou um trecho. O pai encontrou na mesa do pequeno almoço, os dedos manchados de azeite das torradas. És tu, não é? Sobre nós. Neguei, mas os olhos dele brilhavam com algo novo, reconhecimento, talvez admiração relutante. Tens talento, rapaz. Como a tua mãe, com as histórias dela. As semanas viraram meses, e o outono cedeu ao inverno, com chuvas que transformavam as ruas de Lisboa em rios de guarda-chuvas pretos, como formigas em procissão para o rocio. O Natal aproximava-se, e com ele, o espectro do de 1995. Decidi forçar a reconciliação, ou o que restava dela. Organizei um jantar na casa, convidando Sofia e André, que chegaria de Cascais com o anel de casamento ainda fresco na memória. Cozinhei eu mesmo, bacalhau à brás, com ovos mexidos como fios de ouro, e perdiz das beiras assada com castanhas. O pai ajudou, relutante, cortando cebolas que o faziam chorar, lágrimas reais, pela primeira vez que eu via.
Quando Sofia chegou, o abraço foi tenso, os corpos rígidos como estátuas de mármore no Panteão Nacional. André, com o seu ar de surfista envelhecido, apertou-me a mão com força excessiva, sem truques desta vez, hein? Ri, servindo vinho de bairrada encorpado. A mesa estava posta com a baixela de porcelana da Vista Alegre, herança da avó que fugira da Guerra Civil Espanhola para Porto. Falámos de trivialidades, o novo emprego de Sofia num gabinete de advogados em Marquês de Pombal, os projetos de André em vilas ecológicas na costa da Caparica. Mas o elefante na sala era o enterro, ou o não enterro, o simulacro que mudara tudo. Foi a mãe quem quebrou o gelo, após o brinde com moscatel. Tiago nos salvou, de certa forma, disse ela, a voz trêmula como folhas de sobreira ao vento alentejano. Fez-nos ver o que perdemos. O pai assentiu, os olhos fixos no prato. Eu era um idiota, obcecado por betão e aço. Esqueci o que realmente constrói uma família. Sofia chorou então, silenciosamente, limpando as lágrimas com o guardanapo bordado. Eu observava, o coração um nó de emoções contraditórias, triunfo, porque a lição pegara, vazio, porque a vingança, como o fado, é uma melodia solitária. Mas a paz era ilusória. Naquela noite, após os convidados partirem, o pai chamou-me ao escritório, o antigo domínio dele, com mapas de engenharia amarrotados e um globo terrestre que girava como os seus planos falhados. Quero compensar, disse ele, tirando uma pasta de uma gaveta. Dentro, papéis, uma viagem de família à Madeira, bilhetes para o Festival de Fado em Alfama, e, o mais surpreendente, uma carta de recomendação para um estágio na Fundação Champalimau, onde eu poderia aplicar a psicologia à neurociência. Não por pena, Tiago. Porque mereces. Abracei pela primeira vez em anos, o cheiro de tabaco e aftershave misturando-se com o de livros velhos. Mas por dentro, questionava, era redenção, ou apenas sobrevivência? O ano novo trouxe neve falsa, flocos de espuma de máquinas nas festas do Bairro Alto, e com ela, o meu regresso às aulas. Mas o passado não dorme, ele rasteja como as raízes das oliveiras no Alentejo. Uma carta chegou de Coimbra, a revista queria expandir o meu texto para um livro. Aceitei, sob pseudónimo, O Enterrado Vivo, e as palavras fluíram como o Douro em cheia, capítulos sobre o peso da terra na alma, sobre mães que rezam mas não escutam, pais que constroem impérios de ausência. O pai leu o manuscrito em segredo, e uma noite, confrontou-me no jardim. És cruel, mas honesto, disse ele, acendendo um cigarro sob as estrelas que piscavam sobre o rio. Eu mereci cada palavra. Sofia casou-se finalmente em fevereiro, numa cerimónia íntima na igreja de Santa Maria de Cascais, com o mar agitado ao fundo como um coro de ondas aplaudindo. Eu fui, de fato escuro, e quando ela jogou o buquê, um ramalhete de margaridas silvestres, caiu-me aos pés. Rimos todos, mas eu vi o pavor nos olhos dos pais, e se eu apanhasse, e se aquilo significasse mais lições? Não apanhei. Em vez disso, abracei-a, sussurrando, agora és livre, mana. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de guerra contra o inverno, jacarandás roxos forrando as avenidas do Parque Eduardo VII, o ar carregado de sal do Tejo misturado com o doce das broas de mel nas pastelarias de Belém. Mas na nossa casa, a estação das flores trouxe espinhos. O livro saiu em maio, numa edição modesta da Dom Quixote, com uma capa de terra escura e uma ponte partida ao fundo, metáfora que o editor, um lisboeta cínico de Alfama, adorou. Vende como pão quente, disse ele no lançamento na Bertrand do Chiado, onde o cheiro de papel novo competia com o de café coado. Assinaturas fluíram, e com elas, olhares curiosos. É autobiográfico, perguntavam estranhos, enquanto eu sorria, respondendo com citações de Sartre sobre a náusea da existência. Os pais reagiram de formas opostas. O pai, agora voluntário na restauração de azulejos na Sé Velha, mergulhou em leituras, Freud, Jung, até o livro do desassossego, de Pessoa, que lia alto nas noites na varanda, a voz rouca e quando sobre o rio. Sentes isto, Isabel? O Bernardo Soares enterra-se vivo na burocracia, como eu no betão. A mãe, em vez de confrontar, cozinhava mais, sopas de cação espessas como memórias, empadas de Belém que derretiam na boca como confissões não ditas. Mas eu via as olheiras dela, o rosário agora usado dia e noite, como uma âncora contra o remorso. Sofia, grávida de 3 meses, anúncio feito no almoço em Oeiras, com vistas para o mar, tornou-se o farol da família. Vou chamar-lhe Manuel, se for rapaz, disse ela, tocando a barriga arredondada,
enquanto Andréa sentia, servindo salada de polvo fresco. O pai iluminou-se, os olhos úmidos, um neto. Para compensar. Mas eu sentia o ciúme rastejar, sutil como era nas paredes da quinta da regaleira. Porque ela, a filha perfeita, recebia redenção tão fácil. Eu, o filho da sombra, ainda cavava valas invisíveis na mente. O turning point veio em junho, durante o São João no Porto. Viajámos de comboio alfa pendular, o pai insistindo em bilhetes de primeira classe, nada de atraso desta vez, e o carro balançando suavemente pelas vinhas do Dão. O Porto recebeu-nos com martelos de plástico e sardinha assada nas ruas de Ribeira, o Douro refletindo fogos de artifício como um espelho de promessas. Bebemos vinho verde gelado na cave do Grams, e ali, sob as arcadas góticas, o pai confessou, naquela noite no jardim, pensei que morreria. E percebi, construí pontes para estranhos, mas deixei-me ruir. Abracei novamente, o cheiro de alho e manjericão da sardinha misturando-se ao seu colónio. A mãe dançou fado com tias alentejanas, a voz rouca cantando Lágrima, de Maria Teresa de Noronha, e por um instante, fomos uma família, frágil, mas inteira. Mas o eco da cerimónia perdida voltava nas noites quentes. Sonhava com o labirinto de Sintra, Sofia chorando no carro, o véu rasgado como uma bandeira de rendição, e eu ao volante, rindo maníaco enquanto o fado no rádio profetizava traição. Acordava suado, o coração martelando como os relógios da estação de Santa Apolónia. Comecei terapia, ironia suprema, com uma psicóloga de Alcântara, doutora Rita, que fumava cigarros eletrónicos e citava Lacan, o desejo é o desejo do outro. O que queres tu, Tiago? Perguntava ela, os olhos castanhos penetrantes como os de uma inquisidora. Vingança eterna, ou paz? Eu calava-me, pensando no jardim, na terra que ainda sonhava em engolir. O verão trouxe o batizado do sobrinho, Manuelzinho, numa capela em Cascais com vista para a boca do inferno, ondas rugindo como fúrias gregas. Segurei o bebê, os dedinhos apertando o meu, e senti algo rachar, não ódio, mas fadiga. Os pais, radiantes, distribuíam conchas de vieiras recheadas, e Sofia sussurrou, obrigada por não teres destruído tudo. Mas destruíra, sim, não a família, mas a ilusão dela. O livro vendia, críticas no público, chamando um murro no estômago português, e convites para palestras na Culturgest fluíam. Aceitei em setembro, sobre a psique enterrada, traição familiar no século XXI. O auditório lotado, cheiro de livros e suor ansioso, e eu no palco, dissecandamente como um cirurgião em Évora. Após a palestra, uma mulher de meia idade aproximou-se. O meu marido é como o teu pai. Atrasos eternos. Obrigada por dar voz. Abracei-a, sentindo o peso coletivo. Quantas famílias portuguesas, de Lisboa a Faro, viviam em valas de omissões. Mas o triunfo era amargo. O pai, na primeira fila, aplaudia com lágrimas, e eu via nele o homem quebrado que criara. Outono retornou, com vindimas no Douro que fomos colher como penitência familiar. As uvas esmagadas sob os pés, o sumo vermelho manchando as pernas como sangue simbólico, e ali, entre as vinhas curvas, a mãe falou, eu falhei contigo, Tiago. Priorizei o dever ao amor. Chorei então, pela primeira vez desde o enterro, as lágrimas misturando-se ao mosto. Eu sei, mãe. Mas a lição foi para todos nós. O inverno de 2026 caiu sobre Portugal como um manto de melancolia pátria, chuvas incessantes que transformavam as calçadas de Lisboa em espelhos partidos, refletindo luzes neon do cais do Sodré como promessas falsas. O meu livro escalara para o top das listas da FNAC, e com ele veio o escrutínio, jornalistas do Expresso farejando a verdade por trás do pseudónimo, psicólogos da ordem a questionarem a ética de expor feridas familiares. Mudei-me para um apartamento em Alcântara, com vista para os estaleiros onde o pai outrora projetara docas, um espaço minimalista com estantes de livros de Saramago e paredes brancas que ecoavam os meus silêncios. Mas a família puxava, como as correntes do Tejo na maré baixa. Sofia deu à luz em janeiro, um parto longo no Hospital de Santa Maria, ironia, o mesmo onde eu nascera, e Manuelzinho chorou com força, os pulmões enchendo-se de ar lisboeta como um fado nascente. Fui ao primeiro a segurá-lo, depois do pai, que tremia como folhas de sobreiro no vento alentejano. És tio, Tiago? Não estragues isto, brincou ele, mas os olhos imploravam paz duradoura. Visitei-os em Oeiras, onde a casa nova cheirava a tinta fresca e leite morno, e Sofia, exausta mas radiante, confidenciou, o casamento.
Ainda dói. Mas tu salvaste-nos de pior. Pior. Pensei no labirinto abandonado de Sintra, nos convidados dispersos como folhas ao vento, e perguntei-me se a minha lição fora salvação ou cicatriz. A decisão veio numa noite de fevereiro, durante um temporal que fustigava as janelas com granizo como balas de metralhadora. Estava no apartamento, relendo o manuscrito original, quando o telefone tocou. O pai, voz embargada. Vem, Tiago. A tua mãe. Caiu. No jardim. Corri pela marginal, os limpadores de para-brisas lutando contra a chuva, o mar negro rugindo ao lado como uma besta acordada. Cheguei à casa em Belém encharcado, e lá estava ela, Isabel, deitada na terra molhada perto das rosas, o braço torcido num ângulo impossível, o rosto pálido como azulejo rachado. Escorreguei, murmurou ela, enquanto a ambulância a levava, sirenes cortando a noite como facas. No hospital, sob as luzes fluorescentes frias do serviço de ortopedia, o diagnóstico, fratura composta, mas nada vital. O pai andava de um lado para o outro no corredor, fumando eletrónico escondido, murmurando orações a Santo Antônio, padroeiro dos perdidos. Sentei-me ao lado dela, segurando a mão magra, veias azuis como rios do mapa que ela me ensinara na infância. Foi o jardim, não foi? Onde tudo começou, disse eu, baixo. Ela assentiu, lágrimas escorrendo, sim. Mas não te culpo, filho. Culpo-me a mim. Naquele momento, a decisão cristalizou, a vingança não acabara no enterro, era um ciclo, e eu precisava quebrá-lo, não por eles, mas por mim, antes que me consumisse como o fado consome o cantor. Saí do hospital ao amanhecer, o céu cinzento sobre o Tejo prometendo trégua. Dirigi para Sintra, a serra envolta em névoa como um sonho freudiano, e entrei na Quinta da Regaleira, agora aberta aos turistas, mas vazia naquela hora. Desci ao poço iniciático, os degraus espiralados levando-me ao útero da terra, ecos de água pingando como lágrimas não choradas. Ali, no fundo, gritei, o atraso do casamento, as ausências da infância, o peso do livro que me tornara famoso mas solitário. O grito reverberou, e com ele, libertei, não o ódio, mas a âncora que me prendia ao passado. Voltei a Lisboa renovado, ou assim fingi. O pai cuidava da mãe na reabilitação, fisioterapia diária no centro de Belém, onde ela caminhava com muletas entre os jerónimos, contando histórias de monges navegadores para as enfermeiras. Eu jantei com eles semanalmente, trazendo queijos de Serpa e vinhos de Évora, conversas fluindo como o rio em cheia, sobre o neto, que gatinhava agora com voracidade minhota, sobre o meu novo projeto, um podcast sobre resiliência familiar, gravado num estúdio em Chabregas com microfones que capturavam até o sussurro do fado. Chama-se Lições Enterradas, anunciei, e o pai riu, pela primeira vez sem amargor, aperfeiçoaste a lição, hein? Mas a decisão cavava mais fundo. Em março, recebi um e-mail de um produtor de cinema em Porto, adaptação do livro para uma série na RTP, com cenas no Douro e em Lisboa, atores como Ricardo Pereira no papel do pai. Aceitei, relutante, sabendo que expor a ferida publicamente seria o teste final. As filmagens começaram em abril, sob o sol primaveril que dourava as vinhas, e eu consultei, via o ator gravar o enterro, a terra caindo em câmara lenta, e sentia náusea, não de arrependimento, mas de catarse. O pai visitou o set uma vez, em Alcântara, onde filmavam a cena da ponte. És corajoso, Tiago. Mais do que eu fui. Sofia, com o bebê ao colo, veio a uma projeção privada em Cascais, o mar calmo ao fundo como um espelho de perdão. És um herói torto, disse ela, rindo, enquanto Manuelzinho babava no meu colarinho. Mas herói? Não, era o anti-herói português, o tipo de essa que trama vinganças mas anseia por redenção. A mãe, recuperada, juntou-se às gravações, consultando sobre os diálogos da personagem dela, faz-a mais forte, menos vítima. E assim, a decisão moldava-se, usar a dor para curar, transformando a vala em ponte. O verão de 2026 foi um incêndio lento, temperaturas escaldantes que faziam o asfalto de Lisboa ondular como miragens no Alentejo, e com o calor, o lançamento da série na RTP1, Enterrado Vivo, 6 episódios que dissecavam a psique familiar com a precisão de um bisturi. A estreia foi no grande auditório da Culturgest, com tapete vermelho improvisado e flashes de câmaras que pintavam rostos de celebridades como constelações. Eu, de smoking preto, entrei de braço dado com Sofia, o pai e a mãe atrás, ele com gravata de seda de Macau,
ela com um vestido de linho de vila do conde que realçava a cicatriz invisível da queda. Orgulho, sussurrou o pai, apertando o meu ombro enquanto aplausos ribombavam como trovões no Tejo. A série explodiu, audiências recorde, debates no Sociedade Anónima sobre limites da ficção versus realidade, e eu convidado para o 5 para a meia-noite, onde Ricardo Araújo Pereira me provocava. Então, enterrou mesmo o pai. Ou foi só metáfora? Ri, respondendo com um fado improvisado sobre ausências, e o estúdio riu conosco. Mas a execução da redenção era pessoal. O pai, inspirado, matriculou-se num curso de escrita criativa na Universidade do Porto, produzindo contos sobre engenheiros perdidos em labirintos emocionais. O teu livro acordou-me, confessou ele numa tarde em Belém, enquanto comíamos gelados de pastelaria, o sol batendo nas gárgulas da torre. A mãe, mais ousada, organizou um clube de leitura na paróquia de Alcântara, discutindo o meu livro com viúvas e reformados que partilhavam histórias de maridos ausentes em colónias africanas. É catarse coletiva, disse ela, os olhos brilhando como quando contava lendas de Inês de Castro. Sofia, com Manuelzinho agora a dar os primeiros passos na areia de Carcavelos, enviava fotos diárias. Vê o que a lição produziu, um mini Tiago, curioso e teimoso. André, reconciliado, convidava-me para golfe em Estoril, onde entre tacadas falávamos de paternidade. Não cometas os erros do teu pai. Mas a redenção tinha sombras. Críticos acusavam-me de sensacionalismo, exploração familiar ao estilo reality show, e um tabloide de Faro publicou, O Filho Vingador, Trauma ou Lucro. Ignorei, focando no podcast, que crescia com episódios gravados em locais simbólicos, o Jardim de Belém, onde entrevistava o pai sobre o peso da terra, Sintra, com Sofia a refletir sobre a noiva abandonada. Ouvintes enviavam cartas, de Braga a Lagos, confessando atrasos parentais que ecoavam os meus. Salvaste a minha família, escreveu-me de Évora. Salvara. Ou apenas iluminar as valas. Em agosto, uma crise. O pai sofreu um infarto leve durante uma caminhada na Serra da Arrábida, o coração protestando contra anos de cigarros e stress. No hospital de Setúbal, debaixo de palmeiras que sussurravam ventos atlânticos, ele agarrou a minha mão. Não enterres isto, Tiago. Vive. Prometi, e na recuperação, organizei uma viagem, não à Madeira, mas ao Alentejo, às planícies de Évora onde a mãe crescera. Alugámos uma casa em Monsaraz, com vistas para o Guadiana, e ali, entre sobreiros centenários e vinhos de Borba, cozinhámos juntos, eu, o bacalhau, o pai, a sorda, a mãe, os doces de amêndoa. Sofia juntou-se com o miúdo, e pela primeira vez, o riso encheu o ar como cigarras em coro. A execução culminou em setembro, no aniversário do casamento perdido, 2 anos exatos. Remarcámos uma cerimónia simbólica na Quinta da Regaleira, só nós, eu, como oficiante improvisado, lendo votos de perdão de um guião que escrevi. Hoje, não há atrasos. Hoje, cavamos pontes, não valas. O pai chorou, a mãe rezou, Sofia abraçou-me forte. André filmou, o drone capturando o labirinto de cima, como um deus pagão a abençoar. Foi kitsch, talvez, português demais, com vinho do Porto e fado ao vivo, mas real. A redenção não era a ausência de dor, mas a sua transformação em solo fértil. O outono de 2026 trouxe uma calmaria enganadora, folhas douradas caindo no Jardim da Estrela como confetes de um carnaval fino, e Lisboa respirando aliviada após o calor. O podcast atingiu o top das plataformas, com patrocínios de vinhos do Douro e terapias em Cascais, mas eu recusei o estrelato, optando por episódios íntimos, histórias de ouvintes, editadas com a voz rouca do pai narrando introduções. Esta é a lição que o meu filho me ensinou: o tempo não espera por pontos, constrói-se com presença. A série ganhou prémios no Festival de Televisão de Viseu, e na gala, abracei o ator que me interpretava: fizeste-me humano, não monstro. A família solidificou-se em rituais novos, domingos no Lisboa Factory, com brãs de ovos beneditinos e conversas sobre o neto, que agora falava Tiago como primeira palavra, piqueniques na Praia das Maçãs, onde o pai contava anedotas de engenharia falhada, rindo de si mesmo. A mãe, full e recuperada, publicou um livro de memórias, Rosários e Rosas, dedicado a mim, ao filho que me enterrou para me ressuscitar. Lançámo-o juntos na Feira do Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII, sob chuvisco que cheirava a castanhas assadas. Mas a lição eterna era o equilíbrio precário, num jantar de Natal em Belém, com o pinheiro decorado com bolas de vidro de leiria, o passado sussurrou. Sofia anunciou a gravidez segunda, e o pai, brindando,
disse, desta vez, chego cedo a tudo. Ri, mas por dentro, a sombra do atraso pairava, não como ameaça, mas lembrete. A vingança ensinou-me perdão, confessei numa entrevista ao Jornal de Notícias, mas o perdão é diário, como rezar o terço. O ano terminou com uma viagem ao Algarve, em Faro, onde alugámos uma vila com vista para a Ria Formosa. Manuelzinho correu pelas dunas, rindo como ondas, e eu, sentado na falésia, vi o ciclo, o mar eternamente paciente, erudindo rochas como o tempo eroda ausências. O pai juntou-se a mim, uma garrafa de medronho partilhada, obrigado pela lição, filho. Dura a vida toda. Abracei-o, o horizonte atlântico estendendo-se infinito, e soube, a verdadeira vingança fora libertar-nos a todos. Anos depois, com o sol poente tingindo o Tejo de vermelho, conto esta história não como trauma, mas como tapeçaria portuguesa, fios de dor tecidos em resiliência, ausências preenchidas por presença. E se um dia, num jardim qualquer, a terra chamar, responderei não com pá, mas com sementes de oliveira, raízes profundas, frutos amargos mas eternos.